Infelizmente, acaba que no Brasil nós temos muito costume de se automedicar pela facilidade de ver um comercial, algo do tipo, ter a automedicação, mas isso é muito prejudicial. Então, com isso, eu parei e comecei a fazer mais acompanhamento médico mesmo. Pesquisas mostram que o Brasil é o quinto maior mercado de medicamentos do mundo. Mais de 90% dos brasileiros se automedicam, o que é considerado um problema de saúde pública. Entre os motivos estão a desinformação e a dificuldade de acesso à consulta médica. Era mais prático, tempo muito curto para ficar marcando médico, trabalhando, cuidando de casa, cuidando de criança. Então eu achava melhor tomar um remedinho e pronto. Às vezes você começa tomando uma medicação, se você tivesse ido antes, teria resolvido o problema e aí você vai enrolando com a medicação errada para depois começar com a medicação certa, que foi o que aconteceu com minha mãe. É a dificuldade também, né, do atendimento hospitalar e às vezes por conselho de algum amigo, colega, né? A gente pega a receita, ouve, grava e corre na farmácia para comprar. Valery Reis, do Conselho Federal de Farmácia, que participou da audiência pública na Comissão de Saúde, afirmou que o tempo médio de espera por uma consulta no SUS é de 57 dias. E no Distrito Federal, a espera é ainda maior. Esse tempo é em torno de 150 dias. Isso mostra o quê? Que as pessoas realmente elas procuram as farmácias para resolver suas questões de saúde. O representante da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Fábio Basílio, criticou a propaganda de medicamentos e disse que a automedicação é também uma questão cultural. Deu certo para minha prima, eu vou tomar o mesmo medicamento, né? Ou deu certo, a minha vizinha me indicou esse medicamento aqui, eu vou tomar, isso acontece até os dias de hoje. Então esse é um critério, uma questão muito importante. Uma outra questão, né, que era até importante alguém da Anvisa para a gente estar debatendo aqui, né, presencialmente, a questão da propaganda de medicamentos no Brasil, né? A propaganda do medicamento no Brasil é algo absurdo. Flávia Neves Rocha, da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que participou da audiência pública por videoconferência, destacou que, mesmo aprovado pela Anvisa, todo medicamento oferece riscos. Quando a gente registra o medicamento, a gente faz sempre uma avaliação do risco-benefício desse medicamento. Então, ele vai ao mercado podendo sempre ter risco associado ao seu uso. Mas os benefícios para o paciente têm que superar esses riscos. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que pediu a audiência pública, disse que a Câmara já rejeitou por 3 vezes proposta que permite a venda de medicamentos em supermercados. Mas agora há um projeto semelhante em discussão no Senado. Ela afirmou que outros debates precisam ser feitos antes desse projeto chegar à Câmara. Sem dúvida alguma, trabalharmos mecanismos de que a automedicação possa ser combatida no Brasil de maneira intensa, educativa, utilizando as farmácias, a experiência dos farmacêuticos, esse nosso ofício, né, de grande alcance, mas ao mesmo tempo de grande enfrentamento em relação ao seu exercício profissional.